Doutora, mais um caso que envolve as redes sociais. O pai, a mãe que está em casa agora nos acompanhando, o que eles podem fazer para não perder o controle sobre o filho? Porque hoje a internet é muito macro e a gente não sabe até onde os nossos filhos estão indo. É possível ter um controle? É difícil você falar tentar expressar o controle absoluto em relação ao comportamento dos filhos. Mas o que é muito importante é que você tenha uma relação de diálogo com os seus filhos, que você saiba tirar deles informações importantes, que você conquiste a confiança dessas crianças e desses adolescentes, para que eles tenham a liberdade de dizer o que está acontecendo, qualquer constrangimento que ele esteja vivenciando. Então essa relação de confiança, de parceria, é importante o diálogo. É muito importante o diálogo, porque a partir desse momento onde você tem um diálogo aberto, realmente uma relação de proximidade, de confiança com o seu filho, muito possivelmente você também terá acesso às amizades dele, tanto as amizades no meio social, quanto aquelas no meio também da rede mundial de computadores. Nós sabemos que a internet é um ambiente sem porteiras, Exato. Né? Então pessoas mal intencionadas também estão ali. E muitas vezes utilizam o fato de estarem por trás da tela do computador, de não estarem identificados, eles ainda têm falseiam a sua identidade. Eles ainda têm a sensação que a internet é uma terra sem lei. Com certeza, as pessoas ainda têm essa ideia, tanto é que a gente registra comumente ocorrências de abusos sexuais praticados através de redes sociais, através da internet, também outros crimes que não tão graves quanto o abuso sexual, mas que também fazem muitos estragos na vida desses menores e também de suas famílias, como crimes de ameaça, as violências psicológicas, o próprio bullying, né? São situações que, infelizmente, através da internet, encontram um campo realmente favorável para que esse tipo de comportamento prossiga, né, e continue a fazer mal a essas pessoas. Então, olha, nada melhor do que o diálogo, nada melhor do que o pai estar próximo ao seu filho, a mãe e o pai ali junto na família. Filho, o que está acontecendo? Confia no papai, porque geralmente o adolescente e o pré-adolescente tem essa falsa impressão que tem que esconder as coisas do pai, Exatamente. Que o pai e a mãe não são os amigos, que os amigos são as pessoas da rua, é onde acontecem aí os crimes. Exatamente. O pai e a mãe, eles têm o dever de monitorar o acesso dos filhos. Eu não tenho dúvidas de que você tem sim que ter acesso às não redes sociais do seu filho. Não é errado, porque infelizmente, como eu disse, existem as pessoas maldosas, as pessoas mal intencionadas, os criminosos, muitos criminosos sexuais, que inclusive falseiam sua identidade, se identificam também como crianças e adolescentes, a fim de convencer aquele pequeno que está ali do outro lado, aquela menina, aquele menino, a muitas vezes mandar nudes, mandar vídeos de origem pornográfica, né? Então, essas pessoas, elas estão ali o tempo todo, 24 horas, escondidas através de perfis falsos na internet. Então, infelizmente, se o pai ou a mãe não estão atentos, não estão observando, eles podem sim ser surpreendidos com situações desagradáveis e até mesmo muito graves. Doutora, pode deixar na 2 aberto com a gente aqui? Isso, eu e a doutora. Eu fico muito mexido quando nós temos algumas notícias de abusos sexuais com crianças, porque eu tenho um filho pequeno, Então quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. E o que eu sempre falo para quem está em casa, cuidado pai com quem você coloca dentro de casa, Exatamente. Cuidado mãe com quem você coloca dentro de casa. Acontece hoje em dia um rodízio de padrastos e madrastas, a mãe buscando a felicidade, o pai buscando a felicidade, é uma namorada que já quer colocar dentro de casa, a mãe com um namorado que já quer colocar dentro de casa, e eles não fazem ideia do perigo que é isso para sua família. Exatamente. A gente às vezes convive 10 anos com uma pessoa e a hora que você vai ver, você não conhece a pessoa. E é muito importante que as pessoas entendam que os crimes de abuso sexual, quase sempre, em mais de 80% dos casos, são praticados por pessoas conhecidas, pessoas que estão próximas. Uma grande parte deles também, a maior parte, ocorre dentro do próprio lar.
dentro de casa, com a criança ali refém de uma pessoa que, em tese, teria que ter por ela respeito e carinho. E, infelizmente, muitas vezes se utiliza dessa condição de afeto, de proximidade para praticar os abusos sexuais. Para ilustrar, hoje a equipe do cartório da doutora Caroline, que é a delegada adjunta da DPCA, fez uma prisão importante de um senhor, companheiro de uma babá, que infelizmente utilizava essa condição de ser companheiro da babá para praticar abusos sexuais contra algumas crianças que ficavam lá aos cuidados dessa mulher. O pai e a mãe deixavam a criança com a babá e o companheiro da babá cometia os abusos. Exatamente, praticava os crimes dos abusos sexuais. É importante, eu acho que a gente deixar frisado para quem está em casa, os cuidados que os pais devem ter, não só ao deixar os filhos com as babás, mas também com quem colocam dentro de casa. Tem algumas dicas que a senhora pode passar para quem está em casa, por favor? Primeiro que é importante que as pessoas saibam, eu acho que grande parte das pessoas sabem que, por mais que a gente conheça uma pessoa, infelizmente, a gente não conhece ela por completo. Exatamente. Né? Mas o ideal é que quando você escolhe ter uma pessoa dentro da sua casa, seja um companheiro, seja uma companheira, que você saiba exatamente quem é essa pessoa. Conheça a família dessa pessoa, onde ela trabalha, saiba, infelizmente, faça muitas vezes... uma busca. Exato. Tem pessoas que, às vezes, você vai conversar na delegacia, quando você pergunta pra mulher, assim, muitas vezes, qual que é o nome do seu companheiro? Às vezes está com ele tem 1 ano e não sabe nem o nome completo. Qual que é o dia do aniversário dele? É muito comum. Então, infelizmente, nós estamos perdendo muito esse cuidado com as crianças que estão sob nossa responsabilidade. E, às vezes, a gente está expondo essas crianças ao convívio com pessoas que podem, sim, praticar o mal contra elas. Então, como você mesmo disse, fiquemos sempre muito atentos para que a gente saiba exatamente quem é que está dormindo ao nosso lado, quem são as pessoas que frequentam a nossa casa, quem são os nossos vizinhos, quem são os pais dos coleguinhas dos nossos filhos, que muitas vezes nossos filhos frequentam essas residências. Só interromper a senhora, outra coisa que eu tenho comigo, que eu sempre falo, meu filho ainda não tem idade de entender, mas assim que ele tiver, ele vai saber disso. Não obrigue a criança a dar beijinho em ninguém. Claro. Criança não é feito para dar beijo em ninguém. Criança não é feito para sentar no colo. Vem aqui com o titi. Conversa. Não tem isso, tá bom? Não tem isso. É com muito respeito, nada de beijinho e nada de colo. Concordo, sem dúvidas. A criança também tem a individualidade dela, ela tem os desejos dela. Se ela não se sente confortável em beijar um tio, isso não significa que ele seja um abusador, não estou dizendo isso. Claro. Mas se a criança não se sente confortável de dar um abraço, dar um beijo, não force a criança a fazer isso. Porque muitas vezes, quando você força a criança a fazer isso, você pode estar naturalizando um comportamento e amanhã ou depois, quando ela encontra um indivíduo que exige dela um beijo, um abraço, ela pode lembrar dessa exigência que foi feita pelo pai e pela mãe. Abraça o tio, senta no colo do tio. Então a gente remete realmente... à infância. Exato, tem que saber que a criança também tem os desejos dela e a gente tem que respeitar isso. Quando ela diz não, a gente tem que entender, para tocar, para dar um abraço, para ser beijada, a gente tem que respeitar esse limite. Para a gente encerrar, doutora Anelisa, quais os sinais que o pai e a mãe têm que ficar atentos? Falar, opa, está acontecendo alguma coisa errada. Você fica atento, passa a ficar atento. Realmente a atenção ela é sem intervalo. Sim, né? claro. Ininterrupta. Mas o que pode trazer uma certa preocupação? Quando a criança, por exemplo, muda abruptamente de comportamento. Ou ela começa a apresentar um comportamento sexualizado para a idade. Comportamento realmente assim, de natureza e características sexuais que ela não tinha apresentado antes. Ela passa a apresentar talvez mudanças de apetite. Começa a comer muito mais ou perde o apetite, não come, apresenta mudanças no comportamento na escola, né? Começa a ficar um pouco mais afastado das atividades escolares ou apresenta uma certa resistência com uma ou outra pessoa. Muitas vezes pode voltar a fazer xixi na cama, o que já não tinha deixado de fazer. Isso dá um medo. Exato, e até mesmo observar as roupas íntimas da criança, sinais de sangue nas roupas íntimas, fezes. Muitas vezes isso pode significar um sinal de alerta. A criança ela pode ter pesadelos, pode começar a apresentar situações de pânico. Então é muito importante que você reconheça isso. Isso não significa que 100% a criança está sofrendo algum tipo de abuso, mas são sinais de alerta que você tem que ficar atento para realmente verificar se essa criança está passando ou não por uma situação de violência. Em qualquer dúvida, leve até a delegacia para a gente começar a fazer algum tipo de apuração. Já falando na delegacia que a senhora está à frente, doutora Anelisa, por favor,
fale a delegacia, fale o endereço e o telefone de contato para quem quiser fazer alguma denúncia ou se informar melhor. Tá. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia funciona no Jardim América, né? Tem sede própria, na rua C190, com a esquina com a C107, é bem no final da rua mesmo. Lá o telefone é o 3286-1540. Repete mais uma vez, por gentileza, o 3286-1540. Ok. Se você deseja ainda fazer denúncias anônimas, você pode utilizar ainda os números 197 da Polícia Civil e também o Disque 100. O anonimato é garantido e você pode denunciar situações de abuso, maus tratos ou qualquer outro tipo de violência contra crianças e adolescentes. Olha, é por isso que o Goiás Contra o Crime foi criado, para deixar você por dentro de todo o trabalho da nossa gloriosa Polícia do Estado de Goiás, que nessa área, doutora Ana Elisa, tem feito um trabalho exemplar, ímpar, tanto é que é a segunda vez que a senhora assume a pasta. Conheça mais o trabalho da polícia, porque para falar mal da nossa corporação, tem um monte de gente da imprensa. Com certeza. Tem um monte de gente da imprensa. Então nós estamos aqui para defender e para mostrar uma parte do trabalho que às vezes você não conhece. Recebemos hoje a doutora Ana Elisa, que cuida com maestria das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Doutora, muito obrigado pela participação. A casa é sempre da senhora. Muito obrigada a todos e contem sempre com a DPCA, contem sempre com a Polícia Civil. Obrigado, doutora. Obrigada. Prazer.